Boa tarde, pessoal do xadrez, mestre Filho João Mandetta aqui. Hoje eu vou trazer para vocês uma partida que é um clássico do hipermodernismo no xadrez, uma partida do Richard Hatch, contra um grande jogador Akiba Rubinstein, que foi da elite mundial, quase foi campeão mundial, né? Competiu seriamente na época com Emanuel Lasker. E essa partida aqui é um clássico em que o Hatch expõe pela primeira vez algumas ideias fundamentais do seu sistema, né? Abertura chamada abertura Hatch, que tem profundo impacto na totalidade da concepção de xadrez. Né? Muda completamente a concepção de xadrez. Por quê? Até então, existia um dogmatismo sobre a necessidade de ocupar o centro com peões. Né? E o xadrez hipermoderno desafia essa concepção clássica. Tá? Então, aqui nessa partida, o Hatch vai permitir que o seu adversário, aqui para Rubinstein, ocupe o centro com os peões, para depois atacar o centro. Né? Então, vamos ver como isso aconteceu. Então, o Hatch começa com o cavalo F3, que é o lance que caracteriza, né, a abertura Hatch. D5, G3, aqui ele pode jogar C4 já, né, imediatamente, seria mais direto, né, entrando na abertura Hatch. E aqui G3 pode levar também a linhas como ataquinho do rei, essas coisas, né? Tá bom. Cavalo F6, bispo G2, G6, C4 e D4. E por incrível que pareça, pessoal, esse lance aqui ele já é duvidoso, tá? Melhor aqui seria simplesmente sustentar o centro aqui com C6, mantendo uma posição mais sólida no centro, né? Apesar de que essa posição é pouco ambiciosa do ponto de vista das pretas, né? As brancas existe mais de uma possibilidade, né, de continuação, mas uma que eu gosto, por exemplo, aqui é simplesmente continuar com B3 e é no estilo da Hatch, né? Bispo G7, bispo B2, roque. E eu acredito que as brancas têm uma posição ligeiramente preferível aqui, tá? Porque, como eu indiquei nessas setinhas aqui, elas têm o plano de jogar E4, né? Então, com lances como dama C2, cavalo D3, cavalo BD2 e eventualmente E4. Né? O que as pretas tentam fazer muitas vezes, né, é preparar um avanço E5 nessa posição, né, com lances assim. Tá? Mas, nesse caso, as brancas sempre podem colocar o cavalo em E5, bloqueando essa ruptura antes que esse avanço antes que as pretas consigam realizá-lo. Tá? Então eu acho que as brancas têm uma ligeira vantagem nessa posição. Eu não vou oferecer muitas variantes, mas só para mencionar. Tá? Bom, voltando para a partida, qual que é o problema do lance D4? Acontece que esse peão vai ficar exposto para o ataque das peças menores brancas, como a gente vai ver na partida. Tá? Então aqui o Hatch continua com D3, bispo G7, e agora o lance característico, né, do Hatch, B4 nessa posição, que tem muitos propósitos esse lance. Né? Em primeiro lugar, vocês percebam que ele controla a casa C5. Então impede que esse peão aqui de D4 possa ser defendido pelo avanço C5. Né? Por outro lado, ele também prepara o desenvolvimento do bispo na casa B2, onde junto com o cavalo ele vai atacar o ponto de D4. E além disso, para terminar, né, a defesa natural do peão, que seria cavalo C6, também fica impedida, porque a hora que o cavalo chegar nessa casa C6, o peão de B está pronto para avançar para a casa B5, expulsar esse cavalo, e as brancas vão ter um ataque decisivo no peão de D4, tá certo? Então aqui, bom, as pretas continuaram com roque. E agora cavalo BD2, que é um lance interessante. Ele é especialmente designado contra o avanço C5 das pretas, tá? Outra alternativa seria atacar o peão de D4 imediatamente,
com bispo B2, né? Nesse caso, as pretas poderiam responder com C5, né? Cavalo C6 aqui, como eu mencionei antes, não vai funcionar. E as brancas vão simplesmente jogar B5 e vão ganhar o peão central, certo? Então C5 aqui nessa posição é um sacrifício de peão para conseguir estabilizar a posição no centro, né? Então as brancas podem capturar o peão em C5, cavalo C6, agora as pretas conseguem desenvolver o cavalo sem que ele seja atacado pelo peão branco, né? Roque e E5. E aqui nessa variante, né, as brancas conseguiram ganhar um peão. Entretanto, como eu anotei aqui, a gente precisa anotar algumas coisas. Quer dizer, primeiro ponto, em troca pelo peão, as pretas conseguiram reforçar seu centro e conseguir potencial ativo nesse setor, né? Em segundo lugar, as brancas perderam a possibilidade de atacar o centro, né? Agora o centro, o peão de D4 está super defendido. E também perderam a mobilidade que elas tinham no flanco da dama, né? No flanco da dama com seus peões. Isso significa que o peão extra que elas ganharam não se converte em uma maioria móvel de peões. Em terceiro lugar, não é tão claro, né, até que ponto as brancas vão conseguir defender o peão de C5, já que ele pode ser atacado com lances como, por exemplo, cavalo D7, torre E8 e bispo F8 aqui, minando todas as peças aqui no ponto C5, né? Tá certo? Então o lance do hatch ele é especialmente designado para prevenir esse avanço C5, né? Então a ideia dele é que agora depois de C5, que aliás a gente vai ver que é duvidoso nessa posição, já vamos voltar para isso em um instante. Agora ele vai jogar cavalo B3, né? E agora ele está ameaçando capturar o peão de C5 com o cavalo, mantendo todas as vantagens. Tá? Melhor teria sido aqui para as pretas o lance A5, com a ideia de que se as brancas agora avançam no peão, por exemplo, agora sim as pretas podem jogar C5 e consolidar de uma vez por todas os seus centros de peões, né? Nesse caso elas teriam uma posição excelente. As brancas podem seguir aqui, seria melhor, né? Com um ataque no ponto central, com bispo B2. E depois de A por B4, bispo por D4, elas ainda teriam uma posição melhor, porque elas têm uma maioria central aqui, né? Tá. Contra dois peões que podem jogar no centro, né? Certo? Então as brancas têm uma maioria central. Entretanto, aqui seria uma alternativa melhor para as pretas, porque elas têm mais potencial ativo nessa posição. Tá bom? Inclusive aqui o fato de a coluna A estar aberta é um fator também, diferente da partida, que vai chegar numa posição um pouco similar, né, mas com algumas diferenças importantes. Bom, então C5 foi jogado, e agora cavalo B3 exclama, né, essa ideia do lance 7 do hatch, poder responder C5 com cavalo B3. Agora CB4 e bispo B2. E agora as brancas têm muitos ataques, né? 3 ataques sobre o peão de D4. Esse peão vai cair. Certo. Então aqui as brancas conseguiram aplicar com sucesso um plano, uma ideia central de toda a estratégia hipermoderna, né? Que é trocar um peão do flanco. Vocês percebem que as brancas trocaram seu peão de B, né? Esse peão aqui que elas avançaram. Esse peão, que é um peão do flanco, por um peão central, né? Isso permite agora que as brancas consigam uma maioria no centro, aqui, tá vendo? Aqui elas têm 3 peões que atuam no centro contra apenas um. Tá? Então elas têm uma maioria absoluta no centro, certo? Agora as pretas continuam com B6 para terminar o seu desenvolvimento. A3. Esse lance abre linhas no flanco da dama, né?
e ativa, né, desenvolve, na verdade, a torre de A1. A torre de A1 desde a sua casa inicial, certo? Bispo B7. Notem que as pretas estão ameaçando ganhar uma peça, né, capturando o cavalo F3 seguido de dama por D4. Por isso que o rete volta o bispo agora para B2. B por A3, torre por A3, dama C7. E agora o lance dama 1. Quem conhece o rete sabe que esse lance é uma marca registrada, né? Em muitas partidas, né, ele emprega essa ideia de desenvolver a dama nessa casa, na casa 1. Né? Aqui a dama é útil porque ela combina tanto pressão, né, aliada com a torre, combinada com a torre aqui, pressão pela coluna A, como aliada com o bispo, pressão pela diagonal A1, H8. Bom, cavalo E8, para aliviar a pressão na diagonal, bispo para o G7, cavalo para o G7 e roque. E aí que uma coisa, um ponto interessante que vocês podem notar que é o seguinte, né? Somente agora no lance 17 as brancas se dão o luxo de fazer o roque, né? É interessante notar o seguinte conceito que eu costumo repetir sempre com os meus alunos quando analisando diferentes tipos de posição, né? Em posições fechadas e semiabertas, né? Muitas vezes não existe diferença, prestem atenção, entre estar já rocado e estar a um lance do roque, certo? Rocar muito rápido é só é uma prioridade, uma das principais prioridades, quando existe perigo concreto para o rei no centro. E geralmente isso acontece em partidas muito abertas, né? Quando não existe esse perigo, é muito comum que seja mais útil perseguir tarefas imediatas, certo? Antes de rocar. Como nesse caso aqui, né? A gente vê que o hatch, se a gente recapitular aqui, olha só. O hatch já estava pronto para rocar desde aqui no lance 4, né? No lance 4 ele já poderia ter feito o rock. Certo? Ele já está pronto para rocar. Então, você não pode dizer que ele negligenciou o rock. Ele já estava pronto para rocar desde o começo da partida, desde os primeiros lances da abertura. Né? E nunca houve em nenhum momento qualquer perigo. Vocês podem voltar aqui. Nenhum perigo, né? Nenhuma possibilidade de que as pretas pudessem abrir linhas contra o rei preto, ou contra o rei branco em todos esses lances. Né? E aqui ele perseguiu, se ele tivesse rocado rápido, ele teria perdido a oportunidade, os tempos necessários para criar essa iniciativa, para obter essa vantagem aqui da maioria central de peões. Né? Com esse lance, especialmente com esses lances aqui, né? B4, depois o cavalo BD2 e o cavalo B3, lances chato aqui, que ele usou para destruir o centro preto, né? Tá certo? Bom, então vamos voltar aqui para a posição. Então, finalmente aqui no lance 17 ele faz o roque. Cavalo E6 e agora torre B1, finalizando o desenvolvimento. Quem tem conhecimento de várias aberturas, né, de várias posições típicas de abertura, vai saber que a posição branca aqui ela lembra muito o gambito benco, né? O gambito benco é uma abertura das pretas, né? Mas que também nunca teria sido inventado se não fosse pelas ideias originais do hatch, né? O gambito benco, muitas das manobras, das ideias, eles são totalmente extraídos das ideias originais do hatch, né? Então, bom, aqui vale notar que o tentador torre por A7 ganhar um peão vai perder a dama, né? Então tomem cuidado que a dama fica presa. Bom, torre B1 finalizando o desenvolvimento em estilo do gambito benco.
bispo C6. E bom, agora está na hora de usar essa maioria central de peões que o rete conseguiu obter antes na partida, com as suas manobras precisas, né? Aqui finalmente ele vai avançar o peão central, D4. Tá? E essa é uma ideia-chave, né, da abertura rede e de muitas aberturas hipermodernas. Né? Uma vez que o centro do oponente é destruído, né, é a vez do lado, né, que implementou a estratégia hipermoderna de ocupar o centro com a sua própria maioria de peões central. Tá? Então, bom, bispo E4, torre D1, A5. O peão aqui não pode ser capturado por causa de cavalo D2 ganhando uma peça. Tá? Assim. E agora o lance D5 exclama. A ideia do rete é colocar um cavalo em C6. Né? O cavalo vai ficar tremendo em C6. Cavalo C5, né? O lance D5 vem com ganho de tempo. Veja, caso as pretas tentem... Ó, vamos ver só o que aconteceu aqui na partida, né? Cavalo D4, bispo para o G2, rei para o G2, torre F8 e cavalo C6. Então aqui, vejam essa posição. O rete consegue colocar o cavalo em C6. Né? Será que as pretas poderiam impedir essa ideia aqui? Por exemplo, capturando o cavalo em F3? Vamos checar. Bispo por F3. E agora, se por exemplo, cavalo C5, as brancas têm o lance D6, atacando a dama e a torre lá em A8. Né? Então aqui vai ganhar uma qualidade, ainda que seja por um peão, vai ter uma vantagem clara. O cavalo G5 tentando ganhar um tempo no bispo, mas aqui o bispo volta simplesmente para X2. Vocês percebem que agora o cavalo não tem casas de volta. Ó, casa E6 está controlada, casa E4 está controlada, F3 está controlado, H3 está controlado. Não pode nem para F7 nem para H7. Então está ameaçado o lance aqui H4, como o avanço do peão H, aqui, como eu indiquei na seta. E também ameaça D6, atacando a dama e a torre como na outra variante. Então não teria aqui como o Rubinstein impedir a ideia do rete de plantar um cavalo em C6, trocando o bispo pelo cavalo. Né? Então ele tem que entrar nessa posição. Agora o rete vai passar a torre aqui pela terceira fileira, colocar pressão sobre o ponto E7. E agora a dama, ele vai manobrar para a casa B5. Tá? Vocês já vão ver que a dama vai chegar lá em um instante. Tá? Antes dele passar a dama, ele poderia jogar a dama B2 imediatamente. Antes disso, ele joga a dama E5 para provocar uma fraqueza na posição preta. Tá? E aqui depois de F6, que ele está ameaçando o cavalo por E7. Então aqui as pretas expulsam a dama. Agora a dama volta tendo criado fraquezas no rei preto. E5, o peão não pode ser capturado dando passando porque está caindo meu cavalo em C6. Né? E agora o rete vai ocupar a casa B5, a dama, e F7, e vai atacar o peão atrasado aqui de B6. Notem o seguinte, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar. Esse peão de C4, a princípio, também seria atrasado na coluna C. Mas uma das grandes vantagens de ter um cavalo em C6 aqui é que, inclusive, ele bloqueia essa coluna, né? Então, não é relevante o fato do peão de C4 ser atrasado. Bom, então agora o rete vai passar para o ataque ao peão de B6. Cavalo D7, voltando o cavalo para defender o peão. F3, ganhando controle sobre a casa E4. Torre C8 e torre D3. A ideia do rete aqui é muito simples. Ele quer simplesmente avançar, como eu indiquei nas setinhas, os peões e pressionar terrivelmente o centro e abrir linhas contra o rei preto, né? Então, aqui esse plano que eu indiquei nas setinhas, que vocês podem ver claramente,
é um plano ganhador, né? As pretas têm que fazer alguma coisa contra isso, né? Então aqui as pretas tentam E4, mas isso conduz à derrota forçosamente. De toda forma, não era possível mais aguentar, né, a pressão branca. Então aqui as brancas capturam o peão, cavalo E5, dama por B6. Vejam, se as pretas capturarem a qualidade aqui, essa posição é totalmente ganhadora para as brancas, né? Com 2 peões a mais, mas não só. Vejam, esse cavalo vale uma torre, tá? Isso vocês não tenham dúvida. Então as brancas nem têm qualidade a menos, né? Para falar mais abertamente. E aqui esses peões são simplesmente muito fortes. Eles vão decidir a partida. Então aqui as pretas jogam cavalo por C6. E agora o lance intermediário C5, atacando a torre de D6. Torre D7, D por C6. Torre por D3, dama por C7, cheque. E por D3. E após essas trocas, né, as brancas emergem com o peão a mais, só que mais importante que o peão a mais são esses peões centrais, né? Esses peões centrais passados. Vejam o triunfo da estratégia hipermoderna, né? Ele começou sem ocupar o centro, reservando seus peões, né, permitindo que as pretas ocupassem o centro, eliminou o peão central das pretas e depois ele mesmo venceu a partida com a sua própria maioria de peões, né, central, que ele tinha deixado em reserva. Então aqui os últimos lances. Torre B6, torre A8. Esse final de peões vai perder. O rei não pode segurar os dois peões aqui, né? Um dos peões vai promover. Voltando aqui. Então, torre A8. Torre por F6. Agora voltando a torre para bloquear o peão passado das pretas. E os peões centrais vão decidir. O lance H4 para ganhar uma casa para o rei. E o rei vai entrar decisivamente. 3 peões passados conectados. As pretas abandonam. Um triunfo da maioria central de peões do hatch. Peões que poderiam cair, né? Se avançassem muito cedo. Foram mantidos em reserva para um momento melhor. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa análise, dessa partida clássica do Richard Hatch. Fiquem atentos para mais vídeos, mais videoaulas. Um abraço a todos.